Produtor Quer Saber desta sexta, vamos assistir a uma mesa redonda realizada durante um seminário promovido pela CNA, que debateu o futuro da gestão territorial no Brasil. A iniciativa faz parte do projeto Agro em Questão. Neste bloco, acompanhamos a opinião do pesquisador da Embrapa, Zander Navarro. Ele fala sobre a questão territorial no âmbito dos poderes executivo e legislativo. Confira. Eu estive acompanhando as diferentes argumentações dos painéis que ocorreram ao longo do dia, todos eles muito relevantes por várias razões. E, nesse sentido, eu gostaria simplesmente de chamar a atenção como eu entendo isso e quais seriam, principalmente na minha leitura do mundo rural, quais seriam prioridades, né? Eu creio que o primeiro problema que eu gostaria de enfatizar, salientar e submeter às nossas discussões é que, muitas vezes, nós seguimos certas expressões, certas palavras, elas se tornam pretensamente conceitos, mas nós não discutimos se elas são conceitos, de fato, mas apenas passamos a utilizar. E, muitas vezes, inclusive, algumas dessas expressões ou palavras, elas são até mesmo institucionalizadas, né? E nós continuamos na superfície das coisas, né? Por exemplo, hoje, durante o dia, nós falamos de muitas coisas e demos ênfase a essas diferentes terminologias, mas elas não são exatamente a mesma coisa, né? Num certo momento, nós falamos muito mais sobre regularização fundiária. Num outro momento, a gente falou sobre governança agrária, né? Ou então até de governança fundiária, que também são coisas diferentes, né? E a palavra território, não só ela está presente no título, né, do nosso evento, mas também ela esteve muito afirmativa em alguns momentos, né? Houve até quem dissesse, no que eu discordo profundamente, que o conceito de territorialidade ele está consolidado no Brasil, né? O que eu acho que não é verdade de forma alguma. Pelo contrário, não está consolidado nenhum conceito de territorialidade no nosso país. Inclusive, em relação especificamente à ideia de território, né, a gente não olha para a história, a gente não vai atrás das origens, né? De onde veio essa palavra território? Né? Se nós formos examinar literatura, nós vamos ver que existe uma ideia de território muito diferente, que é uma ideia de, até um conceito de território que é principalmente existente na Europa, em alguns países da Europa, países como a Alemanha, França, os países ibéricos, etc. E há uma razão histórica para isso, né? Essas são regiões do mundo, né, onde a organização das sociedades, os costumes, os hábitos, etc., eles enraizaram determinadas facetas que conformaram, tipicamente, um território, né? Então, nesse sentido, era natural, era até inevitável que se construísse uma literatura sobre território, territorialidade, etc., né? O que é muito diferente, por exemplo, se a gente cruzar o Atlântico, os americanos nunca deram a menor importância à ideia de território. Se vocês forem na literatura dos americanos, essa é uma discussão que não existe, simplesmente. Por que será? Por que será que na história dos Estados Unidos uma ideia como essa não despertou nenhum interesse por parte dos cientistas sociais, né? Então, esse é um problema que eu gostaria de mencionar imediatamente, né? No caso brasileiro, a gente, às vezes, segue essas expressões, essas palavras, etc. Inclusive, se a gente pensar, por exemplo, em termos de desenvolvimento territorial, né, e as bases de dados elas teriam esse propósito, nós temos aqui barreiras políticas que são, talvez, até insanáveis, ou não são passíveis de serem ultrapassadas, né? E o que se deve, basicamente, em relação, ou talvez devido ao nosso pacto federativo. O Brasil é um dos países mais descentralizados do mundo, né? O Brasil é um dos poucos países no mundo que atribui a sua menor unidade político-administrativa, que é o município, inclusive a capacidade de criar impostos, né? O que faz, portanto, dos municípios um núcleo de poder muito grande que você não vai encontrar, por exemplo, nos países da Europa. Eu vivi na Inglaterra há 15 anos e ficava muito surpreso, né,
de que em Londres se decidiam coisas minúsculas de todas as regiões daquele país, né? Se na Inglaterra um município qualquer quisesse construir um estádio de futebol, toda essa discussão, se vai ser autorizado, se não vai, etc. e tal, ela demorava anos, sempre em Londres, sempre no poder central, né? Quer dizer, são países muito centralizados, o que é muito diferente do caso brasileiro, né? O caso brasileiro, ele não permite essa possibilidade de que, se você faz um planejamento federal, nacional, e tenta baixar, né, para os planos subnacionais do Estado e, principalmente, dos municípios, você começa a encontrar barreiras. E essas barreiras, vamos ser muito claros, essas barreiras quase sempre são barreiras políticas, né? Por quê? Porque a reprodução política ela se dá no plano dos limites do município, simplesmente, né? Então, a forma de colaboração de um município com outro, ela vai encontrar sempre um empecilho. E esse empecilho é o seguinte: vale a pena nós, que somos os agentes políticos de um município, cooperarmos com os agentes políticos do município vizinho ou dos municípios da região, quando nós não vamos ter votos nas horas das eleições nos outros municípios? Então, a gente coopera e não coopera, né? E é por essa razão, inclusive, que diferentes políticas de desenvolvimento regional sempre ficaram muito no plano do papel e sempre tiveram enorme dificuldade de se tornar realidade, né? Bom, então esse é o primeiro aspecto que eu senti muito hoje nas nossas discussões do evento, né? Eu acho que é extremamente importante que a gente discuta essas possibilidades de cadastros conversarem entre si, se vão ser unificados ou não, enfim, mas tem que ter mais uma base de racionalidade melhor entre esses cadastros e tudo mais. Mas eu creio também, então, que nós deveríamos fazer, igualmente, um grande esforço de aprofundamento teórico-conceitual para a gente ter muito mais clareza sobre o que significam essas diferentes expressões, a sua aplicação, etc. O segundo grande tema que eu gostaria de mencionar é que, na minha leitura do mundo rural, na minha leitura dos últimos anos, do desenvolvimento agrícola, do desenvolvimento agrário do nosso país, né, como sociólogo que estuda os processos sociais, econômicos, culturais, etc., das regiões rurais, do comportamento das populações rurais, etc., eu creio que a base, realmente, não é o cadastro. Na base, não é essa organização a mais fidedigna possível, a mais precisa possível dos indicadores, né, dos números, das estatísticas, etc. A base é uma interpretação que nós não temos sobre essa transformação da agropecuária brasileira e seus impactos na vida cotidiana das populações rurais, especialmente nos últimos 20 a 25 anos. Essa é uma interpretação que falta, né? Nós, particularmente das ciências sociais, no meu caso, a minha comunidade de sociólogos, mas também os economistas, os cientistas políticos, os antropólogos, os demógrafos, nós não fizemos ainda o dever de casa. E esse dever de casa é exatamente olhar para esse setor econômico e interpretá-lo, né? Essa interpretação, ela existe apenas fragmentariamente, ela existe parcialmente, porque se nós tivéssemos feito esse esforço, nós teríamos percebido, ou nós teríamos sido capazes de interpretar com muito mais profundidade, com precisão, o que os slides do doutor Evaristo mostrou logo no início, né? Vocês devem se lembrar, ele mostrou os slides do oeste da Bahia, né? E o oeste da Bahia, 20 anos atrás, talvez 30 anos atrás, para ser mais preciso, ninguém nem falaria em termos de agricultura ou de pecuária. Quem falaria do oeste da Bahia 30 anos atrás em termos de agricultura ou pecuária? Ninguém. Nas nossas interpretações nem apareceria. Por quê? Porque seria muito pouco que lá existiria, né? Então, quando ele mostra aqueles slides, 1990 com 2015, e a gente vê a explosão da produção de grãos naquela região, principalmente a gente vê a densidade monetária que isso implica, né, quando ele também nos mostrou
os pivôs de irrigação espalhados agora por toda aquela região, e todos nós que trabalhamos com a agricultura, nós sabemos o que custa um pivô de irrigação. Então, quando aquele slide mostra dezenas de pivôs de irrigação, o que tem por trás ali, portanto, é investimento. É uma agricultura que se tornou extremamente sofisticada do ponto de vista da sua modernização, né? Ou seja, o que existe por trás disso? Qual é a interpretação, né? E isso é que realmente nos está faltando, e é isso que nós precisaríamos ter, porque se a gente tivesse mais claramente, com rigor analítico, essa interpretação, nós começaríamos por ela. E se nós começássemos por ela, nós veríamos que o Brasil hoje é organizado de uma forma muito heterogênea em diferentes regiões. Se nós combinamos, por exemplo, as informações que essa última palestra magnífica do doutor Evaristo, né, acabou de nos mostrar, e a gente olhasse o mapa do Brasil com todos esses detalhamentos, né, tanto das áreas de atribuição, como de ocupação, uso do solo, enfim, nós perceberíamos que o que falta realmente para o nosso país é olhar esse ambiente social, esse ambiente produtivo, esse ambiente tecnológico, e nós verificarmos que nós temos, vamos chamar assim, macro-regiões, que hoje têm organizações, e principalmente, pelo menos na minha interpretação, têm os seus destinos próximos muito diferentes. Nós vamos encontrar, por exemplo, uma região que seria, grosso modo, da Amazônia, principalmente estados como o Amazonas e uma boa parte do estado do Pará, Roraima, etc., que é uma região completamente engessada hoje em dia, né? Quer dizer, é uma região que dificilmente vai ter qualquer dinâmica propriamente agrícola e pecuária por imperativos, por bloqueios, por determinantes que são ambientais, principalmente. E, inclusive, não são apenas nacionais, mas são também internacionais, que estão de olho, né, nessa região amazônica, etc. Depois, ali do lado, nós temos o Nordeste, né? E no Nordeste, se você tira, por exceção, algumas regiões onde existem microclimas de terras mais úmidas, ou então, no caso da Bahia, por exemplo, você tem a fruticultura irrigada por causa do Rio São Francisco, etc., né? Quer dizer, se você tira essas regiões que são uma exceção, qual o destino do grande Nordeste rural, especialmente o semiárido? É um destino que você fica o tempo todo fazendo uma pergunta e só tem interrogações, porque nessa região a água cada vez mais é um fator limitante, escasso, quase inexistente, e a maior parte das propriedades rurais são propriedades que se tornaram envelhecidas, né, e onde boa parte dos jovens rurais foi embora. Se a economia brasileira passa a crescer a taxas um pouquinho mais elevadas, e não precisam ser espetaculares, mas um pouco mais elevadas, o restante dos jovens rurais daquela região vão sair. E aquela é uma região, portanto, que se torna condenada do ponto de vista agrícola, do ponto de vista pecuário, exceto, evidentemente, essas exceções onde alguma umidade permite essas atividades. Se a gente vem para o centro do país, nós vamos ter uma outra situação. Esse centro do país, pegando, por exemplo, esse oeste da Bahia, seguindo por Goiás, entrando no Mato Grosso do Sul, e indo até Rondônia, né? No caso do Mato Grosso do Sul, baixando até a região da Grande Dourados, pegam uma boa parte de Minas Gerais, etc. O que está acontecendo nessa região? Essa é uma grande região onde ela se transforma cada vez mais no Brasil da agricultura de larga escala, no Brasil da agricultura de alta densidade financeira, econômica, monetária, né? Aqui, pequeno produtor não vai ter lugar, como não tem cada vez mais, a não ser para mercados regionais, né? Então, essa é a outra região. E termina, portanto, a região do Sul, né? Na região do Sul, onde ainda nós temos um grande número de pequenos produtores altamente integrados a mercados, e esses provavelmente vão ter uma possibilidade de permanecerem na agricultura brasileira muito mais tempo. Então, isso é que eu creio, para terminar, já me estendi demasiadamente, mas isso que eu queria chamar a atenção, né? Quer dizer, eu creio que a discussão de cadastros, unificação de cadastros, informações, estatísticas, etc., ela precisa ser associada a essa interpretação sobre o desenvolvimento
agrária e agrícola do Brasil. Muito obrigado.